Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um encontro. Hoje nós vamos conversar sobre a realidade aumentada e o mundo dos livros. Que relação nós podemos fazer sobre essa temática? Mas antes de entrar com a nossa vinheta, aproveite para se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. Voltando, vamos conversar, sobre a temática com a qual nós propomos para esse nosso dia de hoje. Então, qual a importância para se falar de realidade aumentada no contexto do mundo dos livros? É importante frisar, num primeiro momento, que nos últimos anos o mercado editorial ele tem passado por uma grande crise. E essa crise é impulsionada pelo momento de instabilidade econômica, aprofundamento das desigualdades sociais e a Covid-19, que desde 2020 tem feito muita gente chorar, né? Então, são muitas causas de dores que nós temos para se falar sobre o mundo do livro dentro desse contexto, em primeiro lugar. É importante que a gente perceba que o cenário com o qual nós estamos inseridos, quando falamos do mundo do livro e suas relações, ele não é dissociado de outras variantes ambientais, sociais, culturais. Então, quando a gente começa a falar desse debate, traz consigo essas variantes, é para que a gente perceba que é também num momento como esse que o mercado precisa se reinventar. Do ponto de vista daquilo que o mercado editorial preconiza e disponibiliza, esse processo ele está acontecendo de certa forma tardia, né? Então esse processo de inovação que deveria acontecer já há algum tempo, e aí quando a gente fala dessa temporalidade, nós também queremos dizer que dentro desse contexto está toda a cadeia do livro, né? Desde o processo de criação até o processo de distribuição e comercialização. Então, quando a gente percebe que há um momento profundo de instabilidade, ao mesmo tempo é importante pensar que mesmo com essas crises com as quais nós estamos imersos, é também um espaço para discutirmos possibilidades de inovação para superar esses momentos turbulentos. E aí, há algum tempo a gente tem escutado falar de um debate em torno da realidade aumentada. Em 2016, de uma maneira muito mais forte, isso ganha um poder muito maior em função da popularização do jogo Pokémon Go, que traz dentre as suas tecnologias a realidade aumentada. É muito importante pensar que a realidade aumentada ela veio como um instrumento para fazer com que a gente repense muitas práticas em relação à forma como nós se comunicamos com as pessoas e como nós queremos construir um engajamento e um relacionamento com essas mesmas pessoas. Então, quando a gente traz esse debate da realidade aumentada para o contexto do mundo dos livros, é muito importante que a gente perceba a realidade aumentada como um fator muito importante para contribuir para a evolução da cadeia produtiva do livro. Imaginar que nós podemos construir repertórios literários e até atrelá-los à disponibilidade de recursos em 3D a partir da realidade aumentada é algo singular. Se antes nós tínhamos determinados públicos que não se aproximavam por inúmeros motivos, né, da literatura, agora nós temos a possibilidade de encontrar na realidade aumentada uma justificativa, um caminho para aproximar determinados grupos sociais, especialmente aqueles que são motivados por reconhecer experiências, né, e quererem vivenciar experiências
que são impulsionadas por atividades tecnológicas. Dessa maneira, a gente vai começando a compreender que a realidade aumentada ela pode transpor aquilo que está em 2 dimensões para 3 dimensões de uma maneira muito simples. Então já existem algumas experiências no mercado literário, e aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo uma experiência, né, que retrata essa transposição ou essa utilização dos recursos em realidade aumentada dentro de livros de literatura, a partir da literatura maranhense, e faz com que a gente perceba, né, um pouco de como nós podemos caminhar nessa perspectiva. Então imaginemos pegar um livro de literatura infanto-juvenil, onde ele tem uma carga artística muito grande, né? Importante frisar isso, e você colocar à disposição daquela criança, daquele adolescente, aquela imagem que está impressa, e a partir de um leitor ela converter aquela imagem em um objeto em 3D de movimento que traz consigo movimento e som. Imaginemos o quão importante isso não é para uma criança, por exemplo, né, que utiliza da linguagem imagética para reconhecer aquela produção literária. Então existem crianças que decoram um livro inteiro sem nem ter sido alfabetizada, né, simplesmente pela produção estrutural do livro a partir das imagens que são colocadas em cada página. Então imaginemos o quão isso não vai ser importante para o processo de alfabetização de uma criança, ao passo que ela está vendo e lendo aquele livro da sua forma, ela também vai estar observando aquelas imagens transpostas em realidade aumentada. Eu penso que a realidade aumentada ela é algo que veio para contribuir de uma maneira muito importante no fazer, não só do profissional da informação, no profissional bibliotecário, mas do professor, né, daquele educador que está na sala de aula, daquele agente de leitura que está na biblioteca, contribuindo para as atividades bibliotecárias. Ele veio para contribuir para a fruição e o lazer de uma maneira que anteriormente nós não tínhamos pensado, né? Então, se a gente colocar que nós estamos vivendo em um momento de hiperrealidade, né, onde todos os espaços estão imbricados e são relacionados, onde o estreitamento entre espaço digital e espaço analógico, eles se juntam, né, e se retroalimentam a fim de construir algo diferente, algo novo, a gente vai percebendo que essa realidade ela também pode estar ao nosso favor, né, no sentido de que crianças, jovens e adultos podem estar tendo acesso a repertórios didático-culturais que jamais seria pensado anteriormente, e aquilo pode estar contribuindo de uma maneira muito importante para o seu dia a dia. Se a gente levar para o ensino superior, isso não é diferente. Então, quantos livros técnicos científicos, eles não podem fazer uso da tecnologia, como muitos já estão fazendo, da realidade aumentada, no sentido de facilitar a compreensão de determinados estudos, né? Independentemente do campo do saber. Então, quando a gente traz consigo essa provocação, né, de pensar a importância da realidade aumentada no contexto do mundo dos livros, é para que nós tenhamos, né, a clareza e a percepção de que nós podemos construir novidades e podemos contribuir mais ainda para que novos leitores, ou que a gente tenha a condição de seduzir novos públicos, para que eles possam fazer uso, né, dessas construções literárias que estão sendo produzidas no dia a dia da gente. Então, fica aqui, né, esse recado para que a gente comece a se debruçar um pouco mais sobre esse debate, e quando nós trazemos esse debate para o mundo dos livros, que a gente perceba que nós temos condições de contribuir para um mundo da leitura ainda mais pujante, né? Que traz novas atrações e novas contribuições para que
essas pessoas que já estão no mundo da leitura continuem perto e aquelas que estão distante da leitura, elas possam se aproximar, né? Então que a gente perceba na realidade aumentada uma possibilidade real de contribuição do fazer editorial, do fazer literário, do fazer educacional, do fazer biblioteconômico, né? No sentido de que nós tenhamos, né, essa tecnologia como aliadas para o nosso dia a dia. Então, um grande abraço, até logo e nós nos encontramos na próxima semana.